Capitalismo tardio. Jua de Tungi. Vivemos em uma época de capitalismo tardio. Mas o que isso significa? E o que há de tão tarde nisso? O termo capitalismo tardio parece estar em toda parte como um meme da moda, muitas vezes usado como uma espécie de atalho para ilustrar os absurdos de certas economias de livre mercado. O termo também aparece em uma ampla gama de artigos e livros acadêmicos. Há, por exemplo, discussões sobre a ascensão populista no capitalismo tardio, o aumento dos investimentos financeiros no capitalismo tardio, as condições de migração no capitalismo tardio e assim por diante. Mas quais são as origens desse termo? E o que, exatamente, isso significa? As origens. Karl Marx analisou pela primeira vez o último estágio do capitalismo em sua magnum opus de 3 volumes, Capital, uma crítica da economia política, publicado em 1867, 1885 e 1894, particularmente no volume 3. Para Marx, uma aceleração na rotação do capital, concentrando a riqueza nas mãos de poucos, resultaria em uma tendência contínua às crises. Isso, ele acreditava, acabaria por fazer o sistema entrar em colapso. No entanto, Marx não usou o termo capitalismo tardio. Foi cunhado por Werner Sombart, uma controverso economista histórico alemão, há quase um século em sua obra-prima de 3 volumes, O Capitalismo Moderno, publicado de 1902 a 1927. A principal contribuição de Sombart foi definir 3 períodos do sistema econômico capitalista: capitalismo inicial ou protocapitalismo, capitalismo avançado e capitalismo tardio. Na análise de Sombart, o capitalismo tardio referia-se especificamente às privações econômicas, políticas e sociais associadas ao rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Uma nova época. O termo não foi amplamente utilizado até que o tratado do economista marxista belga Ernest Mandel, Capitalismo Tardio, foi publicado em inglês em 1975. Mandel usou a ideia para descrever a expansão econômica após a Segunda Guerra Mundial. Esta foi uma época caracterizada pelo surgimento de empresas multinacionais, pelo crescimento da circulação global de capitais e pelo aumento dos lucros corporativos e da riqueza de alguns indivíduos, principalmente no Ocidente. Como Mandel descreveu, o período do capitalismo tardio não representou uma mudança na essência do capitalismo, apenas uma nova época marcada pela expansão e aceleração na produção e troca. Assim, uma das principais características do capitalismo tardio são os montantes crescentes de investimentos de capital em áreas produtivas não tradicionais, como a expansão do crédito. Esse período de crescimento econômico excepcional, argumentou Mandel, atingiria seu limite em meados da década de 1970. Nessa época, a economia mundial vivia uma crise do petróleo, em 1973, e uma segunda onda em 1979. A Grã-Bretanha também estava passando por uma crise bancária derivada da queda nos preços dos imóveis e do aumento das taxas de juros. No entanto, desde a época em que Mandel escreveu, tais crises tornaram-se recorrentes. Por exemplo, os anos 1980 foram marcados pelas diferentes crises financeiras regionais, como na América Latina, Estados Unidos e Japão. Em 1997, vimos a crise financeira asiática. A crise do subprime nos Estados Unidos da América em 2008 tornou-se a Grande Recessão. O componente cultural. O termo capitalismo tardio recuperou relevância em 1991, quando o crítico literário marxista Frédéric Jameson, Pós-modernismo, ou A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio,
Baseando-se na ideia de Mandel de que o capitalismo se acelerou e se tornou global, Jameson expandiu sua análise para o domínio cultural. Seu argumento era que as sociedades capitalistas tardias perderam sua conexão com a história e são definidas por um fascínio pelo presente. No relato de Jameson, o capitalismo tardio é caracterizado por uma economia pós-industrial globalizada, onde tudo, não apenas recursos materiais e produtos, mas também dimensões imateriais, como as artes e atividades de estilo de vida, torna-se mercantil e consumível. Neste estágio capitalista, vemos a inovação pela inovação, uma imagem superficial projetada de si mesmo por meio de celebridades ou influenciadores canalizados pelas mídias sociais e assim por diante. Neste momento, quaisquer mudanças sociais que surjam são rapidamente transformadas em produtos para a troca. Ao contrário daqueles que celebram o pós-modernismo como repleto de ironia e transgressão, Jameson o considera uma característica não ameaçadora do sistema capitalista nas sociedades contemporâneas. Mais recentemente, Jonathan Cryer, em seu livro Capitalismo Tardio ou O Fim do Sono, argumenta que nossa versão atual do capitalismo 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitada por tecnologias intrusivas e mídias sociais, está corroendo as necessidades humanas básicas, como sono suficiente. É também eliminar o tempo inútil de reflexão e contemplação. Pergunta: e depois? Desde a sua concepção, a ideia de capitalismo tardio refere-se principalmente ao último estágio do desenvolvimento capitalista. Essa condição de último estágio foi concedida em quase todos os períodos após o momento de crise econômica. As convulsões econômicas globais, como a crise do subprime de 2008 e a convulsão financeira causada pela pandemia do Covid-19, levaram a uma expansão e concentração simultâneas da riqueza. Em outras palavras, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Tal é o giro sempre giratório do capitalismo. De fato, economistas contemporâneos, como Thomas Piketty e Joseph Stiglitz, sugerem que o aumento da desigualdade pode colocar em risco nosso futuro. O que virá depois do capitalismo tardio? Diante da crise climática, alguns estão imaginando uma vida cotidiana não mais guiada pelo consumo excessivo e pela degradação ambiental, uma sociedade pós-capitalista. Enquanto isso, as hashtags continuam.